humanas e pensando que a felicidade deve ser buscada como algo que se encontra fora da pessoa. Enquanto a alegria, na verdade, ela é um estado de alma, independente do que ocorre ao seu redor. Então, ela, na verdade, ela está internamente, porque é na própria presença do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que é fruto, o fruto do Espírito é a alegria. Então, atingir esse estado de maturidade emocional e espiritual nos possibilita perceber a ação de Deus. E aprendemos, então, com a Bíblia que a alegria, como sendo um aspecto e um fruto do Espírito, enquanto também nós temos dons do Espírito que diz respeito ao que fazemos, a um serviço e que nos capacita de maneira sobrenatural a realizar no reino de Deus e para a glória de Deus, na edificação dos irmãos, que a alegria nos torna capaz de realizar também. O fruto do Espírito é o que Deus em nós opera e em Deus gravando o seu caráter em nossas vidas, o seu Deus operando através de nós e o seu caráter imprimido em nós, segundo Gálatas 5, 22 e 23. Então a alegria produz em nós, portanto, algo dentro que não pode ser alterado por circunstância. É o resultado, então, da própria presença de Deus em nós, que é uma fonte de eterna alegria, porque Ele gera em nós e Ele alimenta o nosso coração de uma alegria verdadeira. O próprio Jesus disse isso. Eu tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Paulo afirma que essa alegria é produzida pelo Espírito, gerando paz, tranquilidade diante de todas as dificuldades, mantendo então a nossa confiança firme, de tal maneira que sentimos que o poder de Deus, as mãos de Deus estão sobre nós. Em Romanos 15, 13, nós temos a Bíblia trazendo uma mensagem de profunda significação para nós, que eu gostaria de ler, porque a palavra de Deus nos fala de maneira muito tranquila, desde que você tome pela fé posse desta grande verdade. Olha que maravilha é esta palavra aqui, quando diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós temos aquelas coisas que precisamos vencer e só podemos vencer pelo poder de Deus. E por outro lado nós temos também outra exortação de Deus, já a partir do momento que você tem essa vitória, você já encontra a palavra de Deus dizendo também aqui, de uma profundidade muito grande, quando diz assim, no versículo 13 do capítulo 15, a palavra dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então nós somos levados a uma posição, quando vencemos essas paixões, essas inclinações, a uma condição de sermos recipientes e presentificar realmente essa ação de Deus de forma real, em que nos vemos então tomado de uma alegria que só é possível com a presença de Deus. Quando vemos Davi se colocando numa alegria tremenda diante de Deus, quando vê a arca sendo reconduzida, Miriam e vários se manifestando, Ana quando jubilou após ter Samuel, a própria Maria, mãe de Jesus. Então, em atos de alegria associada à plena presença do Espírito Santo, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, independente de circunstância, porque ainda que foram perseguidas, mantinham a alegria na presença de Deus. E Paulo faz um paralelo, então, entre a necessidade física da comida e bebida e uma necessidade espiritual, dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. Nós vimos que, no começo,
Neemias falou ao povo, comais, né, carne gorda, ou seja, desfrute, porque é um momento de alegria. Mas agora nós vemos dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas nós temos uma participação com aquelas coisas físicas, mas a dimensão espiritual é muito mais importante, porque o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, a fonte da nossa alegria é a real presença de Deus em nós, através do seu Espírito Santo, conforme Romanos. Quando nós vemos ali que estamos entendendo e compreendendo que momentos de tristeza não nos rouba a alegria perene que é produzida pelo próprio Espírito Santo de Deus em nós. Miriam e Davi se expressaram com alegria muito grande. Miriam, quando a travessia lá do mar, quando ela foi tomada pelo Espírito e pegou um tamborim e começou a tocar e dançar, e as mulheres celebrando. E ela falava e as mulheres repetiam, porque Deus tinha triunfado gloriosamente e lançado ao mar cavalo e seu cavaleiro, se livrando o povo dele do perigo. Isso foi espontâneo, voluntário. Isso fez com que a alegria fosse expressa no reconhecimento do poder de Deus. Davi, de igual modo, também, quando ele via a arca voltando, e ele celebrando, dançando. Então nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram a alegria sendo expressa por meio de atos, expressões, danças, retorno do filho pródigo, depois do arrependimento, e recebido com alegria pelo pai. E por outro lado, a tristeza do filho ao ver o retorno do seu irmão mais novo, que havia desperdiçado, mas diante de Deus, ele nunca olha recriminando você quando se quer voltar, retornar para ele. Precisamos compreender que, embora amados e filhos de Deus, vamos enfrentar aflições, muito tempo de aflições, tristeza. Eu quero repetir novamente o texto que Jesus falou para os discípulos, quando ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu digo estas coisas para que vocês em mim tenham paz. E Pedro fala, santificai a Cristo em vossos corações, para poder responder com mansidão a todos que pedirem a razão da vossa esperança que há em vós. Para nos fortalecer, nós precisamos estar cientes de que nossa fé é provada. Haverá tempos de tristeza, frutos, às vezes, de más escolhas que fazemos, condições e consequências da nossa própria pecaminosidade, da nossa humanidade. Contudo, como servo de Deus, sabendo que nós somos cercados por esses momentos, nós podemos ainda assim contar com a presença consoladora do doce Espírito Santo de Deus, porque a alegria do Senhor nos fortalece e nos sustenta. Alegria na adversidade é o desafio, é o momento de experimentarmos um jejum de dopamina. Eu não quero satisfação, eu quero ter certeza que eu estou bem, porque Deus está presente na minha vida, pela fé assim eu creio, e que Ele seja louvado.